Então vamos ver agora, ó, a origem bíblica do termo sinédrio. Olha que engraçado, como no texto hebraico, o sinédrio, vocês vão reparar que ele é omitido, o que é muito claro no texto grego. Vamos dar uma comparadinha em Salmo 25/26, né? Tem a diferença entre a Septuaginta e o texto Massoreta. O Salmo 25:26, versículo 4, traz assim no grego: não sentei, o salmista dizendo, não sentei depois do sinédrio de futilidade, e depois que agem contra a lei, não me vou. Eu não me vou com eles ou não me vou ao sinédrio, não me sento lá. Então olha que interessante. O texto grego coloca como um sinédrio de futilidade. De fato, Yahushua HaMashiach veio denunciar o sinédrio composto por fariseus, saduceus e escribas. E olha como é que ele complementa. Um sinédrio de futilidade que depois que agem contra a lei, o salmista não se vai lá ou com eles, com esses homens. E olha como é que o texto hebraico que a gente tanto ama, né? Tudo é hebraico na vida? Não, nem tudo é hebraico. Olha como é que eles dão um jeitinho de camuflar isso. Não habitei com indivíduos, pessoas de falsidade. Está colocando uma orientação, afinal é um salmo, está colocando uma orientação para que a gente não habite, não esteja junto, não tenha relações com indivíduos de falsidade, inclusive falsidade, igual eu comentei na série do ano passado, esse aqui não falar o nome de Deus em vão. Shaver ou shower, eu chamo de shuar. Aqui não é vão, é falsidade, viu? Então, numa tradução literal correta, são pessoas de falsidade, pessoas falsas. Eles traduziriam isso como pessoas vãs. O terceiro mandamento não é falar o nome de Deus em vão, não poder falar o nome de Deus em vão. É não falar o nome de Deus em falsidade e destruição, em engano e nem para destruir nada. Não falar mentiras usando o nome do Criador. Muito menos em relações intergovernamentais e outras coisas, porque nós, povo de Deus, precisamos dar exemplo. Não habitei com indivíduos de falsidade, e com os que ocultam não irei. Nota que no grego está falando de um sinédrio de futilidade e um segundo personagem seria o próprio salmista. Então ele não se senta depois do sinédrio de futilidade e depois que agem contra a lei, ou seja, o sinédrio de futilidade, o salmista não se vai. Então aqui no texto grego tem dois personagens. Aqui no texto hebraico tem três, ó. Não habitei, ou seja, o salmista, com pessoas de falsidade e com os que ocultam não irei. Então temos no texto hebraico o próprio salmista, as pessoas de falsidade e os que ocultam. Eu consigo ver um sentido na frase de cima, mas eu consigo também ver um sentido na frase de baixo, mas eu acredito que, para variar, a Septuaginta está revelando a verdade que o texto hebraico não revela. E só um detalhe, manuscritologicamente, não estou falando da data da ocorrência dos eventos históricos, mas manuscritologicamente, eu até tinha tirado aqui porque estava muita informação no slide. Mas o texto grego da Septuaginta entre o século 2 e 3. Antes era comum, antes de Cristo, como a maioria das pessoas entendem. E esse texto aqui é de cerca do século 10, 11 depois de Cristo. Ou seja, tem uma diferença desse texto aqui para esse texto aqui de 1.200 anos, tá? Esse texto aqui é de antes de Cristo, esse texto aqui é de 1000 depois de Cristo. Então, para variar, os massoretas deram um jeitinho de manipular o texto com esse monte de pontinho massoreta que eu denunciei na série Qual é o Verdadeiro Nome de Deus no ano passado, dando um jeito de tirar a palavra sinédrio, porque o tribunal do sinédrio não está na Torá, mas está na cabeça da tradição judaica, que se outorgam como autoridades perante o reino de Israel, perante as 12 tribos de Israel. Então olha as palavras futilidade e falsidade, os que ocultam e os que agem contra a lei estão vinculados a essa palavra sinédrio. Então se eles são o tribunal do sinédrio, os juízes de Israel, não me sentarei depois deles. E aí nesse Salmo 25:26, versículo 4, olha como é que sinédrio é simplesmente omitido por todas as traduções acadêmicas e populares que usam o texto hebraico, o texto massoreta como base. Ó, edição Verdadeiro Nome. Eu não me assento com pessoas vãs. Então quer dizer que o Yahusef e o Kunichovsky endossam o terceiro mandamento de não falar o nome de Deus em vão? Porque se essa Bíblia aqui tem poder, tem eles como responsáveis, eles poderiam ter trocado essa palavra vão por falsidade. E nem converso com homens fingidos. Número 1, se a gente olhar, aqui não tem a palavra homem de forma alguma. Porque isso aqui que está aqui não são homens fingidos. E não são homens que ocultam. Isso aqui é um verbo no particípio. Os que agem contra a lei e os que ocultam. Não tem homens aqui em lugar nenhum, como a maioria das traduções pregam. Olha lá, o Novo Testamento Judaico, do David Stern. Esse daqui também, que é uma Bíblia assim, ó, dos judeus messiânicos. É uma Bíblia assim com o verdadeiro nome. Colocando palavras na boca de Paulo para tentar harmonizar a Bíblia, como eu denunciei nos vídeos passados. Não tenho me assentado com pessoas falsas. Tá certo, né? Pessoas falsas. Lá não tem pessoas.
Está no texto hebraico. No texto grego denuncia quem são essas pessoas. E nem conviverei com hipócritas. No texto hebraico está os que ocultam. E no texto grego está depois que agem contra a lei, ou seja, o próprio sinédrio, não tendo um terceiro personagem. Todos os textos aqui têm três personagens. O salmista, as pessoas vãs, falsas, os impostores e os homens fingidos, hipócritas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque todos eles estão de acordo com o texto hebraico, que tem 3 personagens nesse versículo. O texto grego só cita 2, o próprio salmista e o sinédrio, a quem o texto grego faz a denúncia. A Taná da Sefer, essa aqui. Não me associei com malévolos. Aí já fez uma interpretação pessoal, para variar, né? Todos os escritos judaicos interpretados, né? Nada literal, seus sem vergonhas. E nem conviverei com os hipócritas. Desculpa, embaixo, né? Nem me uni aos hipócritas. Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Corrigida. Agora pronto. Uma linha, um marco. Vamos para as outras traduções agora, diferente dessas de cunho judaico. Não, que nós somos nazarenos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esses são absolutamente judaizantes, aí eu concordo. Eu sigo a lei. Eu tenho o calendário de festas do Criador, sigo o Shabat conforme o Shabat é. Eu faço o melhor que eu posso para fazer o meu techuvá, a minha metano e a minha mudança de mente. E aí essas 3 primeiras bíblias dando uma aula de como seguir um texto maçoreta de 1200 anos depois do texto grego e 1000 anos depois do início da Era Comum, 1000 anos depois de Cristo. Então, Almeida Corrigido Fiel e Almeida Revista Corrigida falam: não tenho me assentado com homens vãos, assim como a Verdadeiro nome também fala, e nem converso com dissimulados. Então, Almeida Corrigido Fiel dando uma aula de judaísmo, uma aula de texto maçoreta. Eles falam isso na Bíblia deles também, na introdução. A NVI, que a gente espera uma tradução neutra, né? Não me associo com homens falsos. Opa! O Novo Testamento judaico também colocou falsos. Eu gostei do Novo Testamento judaico nessa parte, mas não são pessoas falsas e não homens falsos. São sinédrio de falsidade. E nem ando com hipócritas. É a continuação da Nova Versão Internacional. Agora vamos para as Bíblias acadêmicas. Então nós temos uma decepção nas Bíblias nazarenas, judaico-messiânicas e judaicas também, né? No caso da Taná. Na Bíblia portuguesa nós temos uma cópia deles, Almeida Corrigida, as Almeidas Corrigidas aí, a Fiel e a Revista. No texto padrão, né? Um texto neutro, internacional, Nova Versão Internacional, também temos uma cópia do texto maçoreta. Vamos nas Bíblias acadêmicas agora. E vamos ver se a denúncia que eu fiz desde o ano passado, que a academia está corroborando com o texto maçoreta para uma propagação do erro, é mentira ou verdade, que eu denunciei na série Qual é o Verdadeiro Nome de Deus. Hoje eu tô nervoso igual eu tava lá. Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia querida pelos que estão sinceramente estudando a Escritura. Mas vamos dar uma olhadinha na tradução deles. Não me associo com os impostores. Então eles também interpretaram, assim como a Taná da Sefer fez, eles interpretaram o que seriam homens de falsidade. E eles concluem dizendo que nem caminha com os hipócritas. Nem caminha com os hipócritas, como é que é? Quem está certo? Nem converso com homens fingidos. Eu tenho certeza de que nem o texto hebraico falou essas coisas. Falou com os que ocultam. Um verbo no particípio. No plural, masculino, tem sido traduzido pelas Bíblias como homens fingidos, hipócritas e dissimulados. Vamos ver a Bíblia de tradução ecumênica. Não fui sentar-me entre os impostores. Ctrl+C, Ctrl+V. Sendo a Bíblia de tradução ecumênica da Edições Loyolas. Não é da editora Paulus como a Jerusalém. Só que a Bíblia ecumênica, ela dá um sinal, uma luz. Ó. Não frequentei os hipócritas. Então, temos ali uma coisa sobre frequentar, né? Ou seja, baseado no verbo sentar, que também aqui no hebraico está como habitar, e a maioria daqui colocou o texto grego, né? Assentar, assentar, aqui ó, associar, assentar, associar, assentar, assentar, assentar. A maioria deles está de acordo com o texto grego. Mas por que colocaram, quem colocou assentado colocou pessoas, homens? Aqui já traduziu como impostor, postor, gente falsa. Por que não colocou o sinédrio? Colocou o verbo sentar, não colocou o verbo habitar. E aí, eles colocam que não frequentei os hipócritas. Ainda assim, coloca o salmista, né? Fui, o salmista falando, coloca os impostores e hipócritas. Ainda tem 3 personagens, mas esse frequentei aqui lembra muito um sinédrio, depois que você senta no sinédrio de futilidade, né? Então beleza, tradução ecumênica. Legal, hein? Só que ainda não está nem com o texto grego, nem com o texto hebraico. Ou seja, não dá para ler, para estudo não dá para ler, para estudo pesado não dá para ler as Bíblias comuns. Bíblia do Peregrino, editora Paulus, assim como a Bíblia de Jerusalém também é. Não me assento com gente falsa, não vou com os clandestinos. Gente, a Bíblia do Peregrino, essa Bíblia aqui verde, ó, é do mesmo autor da Bíblia hebraica. E o autor dessa Bíblia do Peregrino, Luiz Alonso Schock, ainda colocou clandestinos. Isso está batendo com o texto hebraico porque fala sobre os que ocultam. Ocultam o quê? A verdade, ocultam uma informação. São os que ocultam. Então, ele ainda deu um jeito de falar sobre clandestinos. Porque hipócrita, ele não oculta.
ele fala uma coisa e faz outra. Então, das duas formas ele mostra. Nós chegaremos nos principais hipócritas do Novo Testamento, que é o próprio Sinédrio, saduceus, fariseus e escribas. Então, ainda assim, a Bíblia do Peregrino colocou falsa, porque combina com o terceiro mandamento de não falar o nome de Deus em vão. A maioria colocou falso, inclusive, aqui, né? Por que não bota falso lá no mandamento também? Porque o terceiro mandamento do Almeida Corrigido Fiel, não falar o nome de Deus em vão. Então aqui eles colocam vão, mas sendo que a maioria coloca falso. Então isso mostra que a tradução do Luiz Alonso Choco sobre falsidade, se a palavra para chuar no terceiro mandamento, para essa palavrinha aqui, ó, tem algum fundamento. E quando ele fala sobre clandestinos, ele está fazendo uma referência aos que ocultam. Então, já vai uma dica. Quando for comprar o livro de gramática do Page Kelly para estudar hebraico, não compre o do Gessínios, porque ele é muito barra pesada e é para quem já tem uma noção de hebraico. Na hora que vocês forem comprar a gramática do Page Kelly, compre o dicionário da editora Paulus do Luiz Alonso Schockel, tá? O dicionário bíblico português, tá? E não os da Sefer, tá? Dicionáriozinhos da Sefer, Tanada Sefer, Torada Sefer, deixa Sefer pra lá, tá? Eu arranjo confusão mesmo, não quero nem saber. Hoje eu tô nervoso igual no ano passado. Gente, me ajudem, divulguem o canal, compartilhem os vídeos. Falam, gente, tem um cara que tá denunciando a bagaça toda aqui. Eu vejo a sinceridade no olhar dele. Dá uma olhadinha pelo menos no vídeo. Se as pessoas, eu vou botar as cartas na mesa, se as pessoas julgarem por bem, compreender o que de fato está escrito na escritura, ela vai se inscrever no canal e vai dar o apoio ao canal que o canal merece. Se o canal não merece, e aí parafraseando Gamaliel, se isso não for obra do Criador, isso se desfará. Então eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações. Quem quiser ver o vídeo durante o final de semana, vou tirar 1 hora ali para ver os vídeos do Rafael, 1 hora e meia para ver os vídeos do Rafael. Senta com a escritura na mão e veja o vídeo completo, porque se pular para o final vai faltar a base dos fundamentos do início, e se ver só o início não vai entender a conclusão no final, porque assim como se escreve um bom livro, se faz bons vídeos. E aí eu tenho uma denúncia para fazer agora a mais uma editora, a Sociedade Bíblica do Brasil. Deixa eu pegar a câmera aqui e pegar as duas bíblias pra gente ver se o que eu estou falando é vero ou não é vero. Na Stuttgartense, na página 1108, e aqui na Septuaginta, na página 24, que está no meio da Bíblia, na verdade. Olha um flagra, ligando a câmera aqui, no texto hebraico, no Terrilim 26.4, se nós olharmos aqui, nós não temos nenhuma variante textual aqui no aparato crítico. Nós temos variante textual para o versículo 2, para o versículo 6, para o 7, mas não temos para o versículo 4. Sendo que, na verdade, aí desligando a câmera agora, nós temos uma variante textual. Aqui está sinédrio e aqui está indivíduos, pessoas, no plural, né? Então, por que que não tem esta variante textual? Sinédrio, de fato, quer dizer algo referente a um tribunal de justiça de conselheiros. E aqui está falando de pessoas comuns, pessoas de falsidade, não está especificando quem são essas pessoas. Por que então que a Stuttgartense, a Bíblia, aparato crítico a partir do Códex de Leningrado, oculta essa variante textual da própria Septuaginta? Inclusive da própria Sociedade Bíblica alemã e brasileira. É um absurdo. Agora vamos ver se a Sociedade Bíblica fez jus e colocou essa variante textual. Vamos ver se a Sociedade Bíblica é boazinha. Então estamos aqui no Salmos, o 25, lembrando que no texto grego está no 25.4. Nós temos aqui variante textual no 25.1, no 25.2 e depois no 25.6. Então, a Sociedade Bíblica, para não fazer uma denúncia ao Sinédrio, né, e futuramente fundar uma religião universal, eles deram um jeitinho, e agora desligando a câmera, de omitir essa variante textual. Então, nós temos aqui 2 aparatos críticos absolutamente questionáveis, tá? E a denúncia continua. Isso não é um descrédito à escritura, gente. Nós podemos ver na parábola do joio e do trigo que isso seria permitido ser feito. Tanto no texto de Deuteronômio quanto no texto de Apocalipse, há denúncias sobre as modificações na escritura. Mas só que as pessoas que não têm parte na aliança, elas não estão preocupadas em fazer essas modificações. Então elas modificaram para prejudicar o nosso techuvá. E aí alguns outros textos onde a palavra sinédrio aparece em Jeremias 15:17. Ou então temos textos históricos, porque os escritos dos profetas são também históricos, não são só profecias. E lá em Jeremias 15:17 fala: nunca assentei no sinédrio deles, zombadores. Por que Jeremias fala com essa agressividade ao sinédrio? Porque o sinédrio estava ameaçando Jeremias. Vocês podem conferir isso em Jeremias no capítulo 11, 20, 26, 36, 37 e 38. Jeremias foi bem perseguido pelo sinédrio, pelos conselheiros. Então eu consigo, através de toda a escritura,
poder ver que eles eram os zombadores. Porque isso concorda aqui com outro texto grego sobre um sinédrio de futilidade. E aí, se aqui trocar para sinédrio, seria um sinédrio de falsidade. Então, palavras muito ruins estão vinculadas ao sinédrio. Futilidade, falsidade, os que ocultam, os que vão contra a lei, né? Que eles fazem as tradições deles a partir do Império Persa ali valerem como se fosse lei, para justificar ou não o homem. Então você vai lá, hoje você corta um pão no Shabat, você está errado. Porque para eles cortar é trabalho, porque está nesses livros aqui de tradução deles, baseado no Talmud. E aí olha lá, Provérbios 11:13. Homens de duas línguas, ou seja, são homens que têm duas línguas, uma boa e uma ruim, né? Essas pessoas revelam ao conselho no sinédrio, afirmando a existência de um sinédrio e que eles seriam parte integrantes de um conselho de juizado, como se fosse o tribunal do sinédrio, né? Os juízes da Israel renovada, né? Não da Israel raiz, da Israel da terra de Canaã, da Israel do deserto, e que essas pessoas de duas línguas falam coisas ao conselho do sinédrio, mas o fiel de espírito ocupa os feitos. Agora eu desafio você a achar em Provérbios 11:13 a palavra sinédrio na sua Bíblia. Muito provavelmente você não vai achar. Provérbios ainda, só que o 15:22. Colocaram-se logismos, pensamentos, palavras de pensamentos de palavras, os quais não foram valorizados aos sinédrios. Os sinédrios, então, também não valorizam os logismos. Ou seja, se eles não valorizam, o conselho, o propósito, permanecem nos corações considerados. E nesse caso, o coração considerado é um coração de boa deliberação, um coração de positivo propósito, através dessa conjunção adversativa mas aqui. Então, aqui tem uma frase, mas outra frase. Tem uma oração, mas outra oração. Então, esses conselhos, propósitos e logismos, né? Conselho, propósito e logismos, não foram valorizados ao sinédrio. Então, mais uma característica do sinédrio. Futilidade, vão, né? Oculta, não anda com a lei, zombadores. Eles não valorizam bons conselhos, boas palavras, bons propósitos. Provérbios 22:10. Expulsavas para fora do sinédrio a praga. Ou seja, se o sinédrio fosse um ambiente santo mesmo, assim como era um ambiente sacerdotal a partir de Arão, não haveriam pragas lá dentro. É a mesma coisa que falar, expulsaram pragas do santo, ou do santo dos santos dentro do tabernáculo. Então, expulsaram as pragas do átrio do tabernáculo. Dentro do tabernáculo não pode entrar impureza. Eu, para fazer esse vídeo agora, estava mexendo com lixo, tirando cocô de neném, fazendo um monte de coisa antes de vir para cá, enquanto os sacerdotes passavam dias se purificando para poder fazer o serviço dentro do tabernáculo de acordo com as suas ordens, de acordo com os seus tempos determinados. Então, haviam pragas dentro do sinédrio. Gente, haviam pragas dentro do tabernáculo? Não. Mas dentro do sinédrio havia. Então não é uma coisa proveniente de Hu, de Yahuá, de Yavé. Provérbios 24:7-8. Sábios nunca desviam-se de dentro da boca do Senhor, da boca de Hu, mas contaram-se nos sinédrios. De tudo, ainda assim, com todas as deturpações, haviam sábios nos sinédrios. Beleza, eu até concordo com isso, porque nem todo mundo que está dentro de um presídio é um assassino. Existem ali dentro pessoas trabalhando em prol da prisão dessas pessoas que fazem mal à sociedade. Se eu concordo com um presídio ou não é outra história. Acho que os árabes não concordam com o presídio. Eles dão outro trato aos criminosos, os infratores do Alcorão, os infratores da lei da casa de Ismael. Mas de qualquer forma, sim, há pessoas sábias no sinédrio. Um exemplo dessas pessoas sábias no sinédrio é o próprio Gamaliel, que instruiu Paulo. Mas Gamaliel demonstrou sabedoria em um ato. Não quer dizer que Gamaliel era sábio sempre. Então a gente vai permanecer com essa incógnita. Provérbios 26:26. O escondido, causa de inimizade, estabelece dolo. Ou seja, aquele que causa a inimizade, que faz isso de um modo não explícito, porque ele vai lá e planta a sementinha do mal, ele causa o dolo, ele estabelece o dolo. E ele é tão não sábio que ele encobre dele mesmo ao erro conhecido nos sinédrios. Ou seja, então os sinédrios têm pessoas de duas línguas que revelam coisas ao conselho, sendo que o fiel de espírito ocupa os feitos, sejam feitos positivos ou negativos. Então, o sinédrio era um local onde as pessoas iriam buscar a justiça. Eu quero saber por que o sinédrio não era composto só pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos descendentes de Arão. O que a casa de Judá estava fazendo no conselho? Que os anciãos de toda Israel passaram a julgar? Mas não tem a lei para a própria lei julgar? Não tem os levitas para poder fazer cumprir a lei? Ah, gente, sabe? E aí você pega Nazareno, judeu messiânico, que não entende a Bíblia. Dão curso de Bíblia, aula de Bíblia, monta comunidade, tudo certo, beleza, dá curso de Bíblia, dá aula de Bíblia, montar comunidade, não tem problema, mas você vê que essas pessoas, elas estão partindo tudo pro lado do texto hebraico. Lembrando, gente, isso aqui é tudo texto grego, tá? Que eu tô colocando aqui, ó, tradução literal da Septuaginta, tá? Então, o texto hebraico encobre o sinédrio nessas partes todas, o que o texto grego não faz. Então, o sinédrio, além de tudo, aqui em Provérbios 27:22, é desonrado, tá?
eu não posso falar mais nada sobre o Sinédrio, porque o próprio Antigo Testamento, todas as referências ao Sinédrio estão aqui, além da que eu já postei em Salmos 25, 26, 4. Inclusive os açoites, depois que Gamaliel deu aquele excelente conselho em deixar com que as obras de Deus se façam, e se não for de Deus, se desfaçam, lá em Atos 5, de 34 em diante, os fariseus açoitaram os apóstolos, que a gente não sabe quem é os apóstolos, se era só Pedro, se tinha outros apóstolos ali também, que foram presos pelo Sinédrio e levados ao Sinédrio. Então, se açoitas sem razão, se açoitam pessoas sem razão no meio do Sinédrio desonrado. É ridículo a existência do Sinédrio. Nós temos os levitas para isso. E aí eu termino o vídeo de hoje com uma pergunta. A literatura extra-bíblica referente aos fariseus, ela é necessária? Eu posso afirmar que elas são úteis. E elas dão suporte ao entendimento do contexto da formação dos grupos farisaicos. Mas, por um outro lado, eu respondo pura e simplesmente que não, porque a própria Bíblia tem as respostas que precisamos para saber sobre a vida dos fariseus. E eu já dei um spoiler no vídeo passado, nós vamos formar nesse vídeo de Paulo e Farisaísmo, nessa minissérie de Paulo e Farisaísmo, que está dentro da grande série sobre o apóstolo Paulo, nós vamos formar um conjunto de tabelas que mostram ali pelo menos 50 características dos fariseus. E eu citei só algumas. A futilidade, não seguir a lei, como lá no Salmos 25, 26, 4. As outras do slide anterior, como zombadores, pessoas de dentro do Sinédrio que não valorizam conselhos, elogismos e bons propósitos. Uma praga instaurada dentro do Sinédrio que não acontece de jeito nenhum, não deveria acontecer no tabernáculo e nos templos, além de permitir açoites e outras coisas ruins dentro daquele meio ali. Então, a Bíblia tem a resposta que precisamos, mas entender, por exemplo, da formação do pensamento helênico, a história referente à formação do pensamento helênico, quando mesclado a história da casa de Judá no Antigo Testamento e no período intertestamentário, ou seja, pegar toda a história da segunda parte do Antigo Testamento e mais os escritos ali do período dos Macabeus e outros, considerados sim em Bíblia, e juntar a forma do pensamento helênico, que eu já até dei um spoiler no vídeo passado, referente à dicotomia entre o corpo e a alma, onde o corpo, a carne, a alma, enclausura o espírito para a evolução, que era uma forma exatamente como Paulo pensava. Isso está provado nas epístolas de Paulo. Então esse pensamento helênico, junto com a história da segunda metade do Antigo Testamento, tem várias literaturas sobre isso. Eu tenho literatura física aqui, eu tenho 3 sobre isso, e mais uma no Kindle também, tá? Eu tenho esse livro aqui, das origens judaicas no Novo Testamento, do J. Julius Scott Jr., publicado pela editora Shed, da Shed Publicações, que é um estudo do judaísmo intertestamentário. Muito importante, muito legal, mas não é fundamental. Um outro livro aqui, A Tradição Judaico-Grega, desde a Antiguidade até o Império Bizantino. Olha o campo de ação dos judeus gregorizados. Inclusive eles tinham Septuaginta com eles, tá? Paulo é uma prova disso. Paulo só cita textos gregos, ele não cita textos hebraicos, tá bom, irmãos nazarenos e judeus messiânicos? Nós vimos isso nos vídeos passados. E se estende até o Império Bizantino. São dos autores Eichten e Paget, da BV Acadêmicos. Mais uma excelente obra de BV Acadêmicos. Esses 2 livros que eu mostrei agora são acadêmicos, inclusive, são artigos. E aqui da Edições Loyolas, assim como a Bíblia de Tradução Ecumênica, Edições Loyolas também dá um show, a história do pensamento judaico helenístico. Aqueles são mais específicos, não é judaico-grego, é judaico-helenístico, porque no Novo Testamento não existe a palavra Grécia, e não são gregos, são helênicos, né? Uma contribuição do autor Romano Pena sobre a literatura canônica do movimento cristão. Então a Francesca Calab, ela faz um compilado dos estudos muito legais sobre isso. E eu ainda tenho no Kindle, se me permitem, já caí aqui no Império Persa, ó. Judeus. Eu tenho esse livro, O Período Interbíblico, de Enéas Tognini, da editora Agnus. É a mesma editora dos comentários do Champ, tá? Então também um livro acadêmico. E eu tenho também esse livro, intitulado Fariseus, Escribas e Saduceus numa Sociedade Palestina, do Anthony J. Saldarini, que trata de um apanhado histórico sobre as diferenciações entre fariseus, escribas e saduceus, exatamente os membros do Sinédrio, denunciado por Yehoshua HaMashiach. E a gente vai se deliciar esse ano com esses 5 livros, né? Esses 3 aqui físicos, esses 2 virtuais. Eu vou trazer um pouquinho também do conteúdo que eu aprendi sobre eles, do nojo que é essa religião judaica e o Sinédrio fariseu. E aí,
Nós temos também, nessas literaturas, além da junção, da mescla entre o entendimento do pensamento helênico e a história da casa de Judá, também no período intertestamentário, nós temos a historiologia da formação em si dos grupos fariseus. Não da forma como eles pensavam, mas do como eles se formaram. Da diferença histórica deles com os outros grupos contemporâneos, né? Fariseus, zelotes, saduceus, escribas, os essênios e outros. E aí, juntando também a história do fim dos grupos denominados fariseus. Tem literatura sobre isso também. Como esses que se intitulavam fariseus terminaram sua história. Então tem muita coisa para aprender sobre o farisaísmo, mas que nós não dependemos dela porque temos a Bíblia. E nessa minissérie Paulo e o farisaísmo nós veremos o que o próprio Yahushua HaMashiach falou. Veremos também o que João Batista falou. Veremos o que Paulo falou sobre os fariseus, ou o que Paulo não falou, né, sobre eles, que essa é a chave da questão. Nós veremos tudo isso escancaradamente para que a gente possa entender o que tinha dentro da cabeça e do coração de Paulo.